no dia 10 de dezembro de 1936, o rei Eduardo VIII pedia a abdicação do trono da Inglaterra. Ele é o tio da rainha Elizabeth e, ao fazer esse pedido, deixa o pai da rainha Elizabeth como rei da Inglaterra. E sabe por que ele fez isso? Ele se apaixonou pela senhora Wallis Simpson, uma mulher americana, divorciada e, no atual momento da relação dos dois, casada. Isso mesmo, ela era casada. Havia pouco tempo ela tinha saído de casa e estava morando com o rei Eduardo. Mas o marido não tinha dado divórcio no papel. Bom, para alguns essa é a história de amor do século. A própria Madonna fez um filme sobre essa relação. E para outros, os ingleses, eles acham que isso quase acabou com a monarquia. Não foi um caso bem visto. E por pressão do governo, o rei acabou abdicando por amor. Ele teve uma escolha, ou ser rei, ou ficar com a pessoa que ama. E ele escolheu ficar com ela, tanto que fica até no final da sua vida com a Wallis. Bem, a infância do rei de Eduardo VIII não foi uma das mais fáceis. Ele diz em sua autobiografia que não teve muito amor do pai, nem amor da mãe, e que eles viviam praticamente sozinhos no castelo, com babás, mas que não tinha amor. E ele era muito apegado ao seu irmão Albert, que é o pai da rainha da Inglaterra. Ele lembra muito dos dois ali brincando. A Mary, que é uma outra irmã dele, era mais afastada, e o Harry também. E o George, como todo mundo sabe, ele nasceu com muito problema neurológico e acabou morrendo aos 14 anos. Bem, o Edward achava que ele não tinha amor dos pais, então ele basicamente se embrenhava na biblioteca com Albert. Ele conta que sua infância foi difícil. E aí, aos 12 anos, ele foi enviado para o Colégio Naval de Osborne, onde ele se identifica muito com a carreira militar. Ele gosta tanto da carreira militar que quando chega a Primeira Guerra Mundial, ele faz questão de ir para a guerra. E quando ele começa a querer ir para a linha de frente, o secretário da guerra fala não, ele não pode ir para a linha de frente porque ele é o futuro rei da Inglaterra. E ele fala que ele não tem problema dele ir para frente, porque ele tem mais 3 irmãos. Então, que ele não é a única linha sucessória. Desde essa frase de Eduardo, as pessoas já pensaram que ele não queria, então, tornar-se rei algum dia. Bem, Eduardo vai crescendo, ele vai se tornando os dois lados da moeda. Um lado muito simpático, interessante e inteligente, que todo inglês gosta. Ele é extremamente amoroso com as pessoas, atencioso com os ingleses, guarda essa informação. Ele viaja praticamente toda a Inglaterra. Ele vai para o Canadá também. Ele é um dos primeiros a irem no Canadá, um dos primeiros príncipes que foi até o Canadá. Ele aperta tanto a mão das pessoas que ele vai com a outra mão, porque uma mão tá doendo, ele vai com a direita, depois ele vai com a esquerda. E ele, não aguentando mais, ele começa a dar o braço, porque as pessoas fazem filas enormes. E o secretário chama ele para vir embora e ele não vai até cumprimentar todos os súditos do Canadá. É incrível. A simplicidade que ele tinha com as pessoas era absurda. Principalmente quando se falava em povo inglês, deixando isso bem claro, guarda essa informação. Ele pensava muito no pobre, ele queria medidas populares, ele achava que o governo tinha que dar um certo dinheiro para essas pessoas pobres poderem sobreviver. Então essas pessoas sabiam de tudo isso e achavam que ele era o rei que a Inglaterra merecia. Por muito tempo fazia-se pesquisas, até hoje existem esse tipo de pesquisa nos jornais ingleses, que rei que você quer para a Inglaterra? Qual é o próximo rei que você quer para a Inglaterra? Nesse atual momento as pessoas querem o príncipe William, que assuma no lugar do Charles, né? Mas nessa época todo mundo queria realmente que o Eduardo assumisse logo. As pessoas já sabiam que o pai dele estava um pouco doente e os súditos realmente já esperavam o Eduardo para mudar um pouco o governo inglês.
O outro lado da moeda do príncipe Eduardo, ele era um homem extremamente mulherengo. E não era mulheres solteiras que ele gostava de mulheres casadas. Por longos anos ele teve relacionamentos com mulheres casadas e às vezes 3 ou 4 ao mesmo tempo. Então a mulher era casada, tinha vez com o Eduardo. E eles tinham um lado muito feio também, que era o fato dele ser racista. Ele, se você não fosse da Inglaterra ou dos países da comunidade da Inglaterra, ele realmente não gostava, ele falava mal. Ele chega a falar mal dos australianos e no futuro ele vai ter um encontro com Hitler provando que ele era adepto ao nazismo. Ele nega isso, óbvio, na sua biografia, que era uma coisa moderna, ele achava que a ideia era moderna e que ele não sabia o que estava acontecendo com os judeus, ele não sabia das coisas que estavam acontecendo naquele momento e por isso ele foi visitar o Hitler. Mas enfim, ele, se não era inglês, se não era da comunidade, ele não gostava. Mas ele acabou ficando com uma americana, né? Enfim. Bem, 5 minutos para meia-noite do dia 20 de janeiro de 1936, o rei Jorge V falece. Então, Eduardo torna-se o rei Eduardo VIII. Bem, durante essa doença que o rei teve ali, ele fala que o reinado de Eduardo não duraria por 1 ano. Ele deixa isso bem claro e isso é espalhado por todos os historiadores, essa frase enigmática do Jorge V. E já avisa para o pai da rainha da Inglaterra, o Burt, olha, você vai ser o próximo rei, porque o seu irmão não tem capacidade de ser rei. Porque o pai dele pensava assim, ele era um cara muito mulherengo, ele gostava muito de viajar, de estar com as pessoas. Ele gostava de estar com as pessoas porque ele era meio... Ele era boêmio. Bem, então o Edward chora muito quando o pai morre, ele passa mal, as pessoas falam que ele desmaiou. Ele corta os salários dos funcionários de alto nível da corte. Ele não mexe ali na empregada, no jardineiro, não. Ele vai nos caras que têm poder. Secretários, conselheiros, e isso já dá uma quebrada de confiança no rei. Eles passam a falar mal do rei. Teorias da conspiração afirmam que essas pessoas começam a falar mal da Wallis por conta desse corte de salário, que para o bolso deles foram muito grande. Bom, ele começa a pensar nas pessoas mais pobres. A ideia dele de tipo um Bolsa Família inglês na época era muito forte. E ele começa a conversar com os governantes. Mas como o país estava saindo praticamente da Primeira Guerra, estava apertado para o governo, essa ideia se segura nesse período. Porque com o pai da Rainha Elizabeth ela se torna verídica, mas a ideia foi do Edward. Bom, ele começa a desconfiar dos seus conselheiros, uma vez que ele tinha cortado o salário e que eles eram extremamente conservadores. Ele quer outros secretários, mas ele não consegue colocar o secretário que ele queria, porque, como vocês sabem, os secretários têm uma linha sucessória muito rígida dentro da monarquia. O que faz a monarquia ser a monarquia, Rainha Elizabeth existir até hoje, é o fato dessa linha sucessória ser muito rígida. Os conselheiros, os secretários dela, é tudo muito bem treinado para que a monarquia dure por anos, como a dela está durando, né? Bom, ele começa a desconfiar desses conselheiros e desses secretários, e aí ele começa a se atrasar para os compromissos. A caixinha vermelha, aquela caixinha que o rei recebe com vários documentos importantes, ele não está mais lendo. E as pessoas, os conselheiros, avisam ao governo da Inglaterra que esses documentos não estão sendo devidamente protegidos. E eles desconfiavam que tinha alemães
2 alemães, na verdade, do lado do Eduardo, andando com Eduardo. Eduardo tinha essa namoradinha aí que vocês estão vendo. Ela era casada com um fascista alemão. Mais tarde a gente vai descobrir isso, que esse atual marido dela vira um fascista alemão. Então esse cara tinha acesso à casa do rei, ao palácio. Ele começa a se atrasar e não comparecer muito ao evento real. Ele tinha compromissos com o ministro, ele não ia. Ele tinha compromissos com hospitais, com escolas, ele simplesmente não aparecia. Ele era fotografado com a Wallis em grandes viagens e gastando muito dinheiro. Ela sempre era fotografada com alguma joia muito cara e nova. A cada fotografia, a cada evento era uma joia nova, uma roupa muito elegante, nova. Ela era conhecida por esbanjar muito dinheiro. Ela gostava de navio, os vinhos caros, ela mandava buscar vinho caro de outros países. Ela realmente era uma esbanjadora. E ele acompanhando ela também. Os jornais sempre amenizavam mais a culpa do rei, colocando a culpa nela, que ela faria a cabeça dele. E que, inclusive, haviam jogos ali que ela mandava ele lamber o pé dela, se fingir de cachorro. Ela humilhava ele. Ela era quase de 4 a 5 anos mais velha que ele, se não me engano. Então, dizem que elas tinham um poder muito absoluto sobre ele. Com medo disso tudo, o governo chama o Eduardo e dá 2 opções para ele. Ou ele deixa o trono e continua com ela, ou ele termina com ela e continua no trono. Bem, depois de muita negociação, ele negocia valores, se ele deixar o trono, quanto ele vai receber por mês, porque ele teria que ter algum papel. Qual seria o papel dele? Então o governo responde que nenhum, porque ele deixaria de ser rei e provavelmente ele sairia da Grã-Bretanha. Bem, na biografia dele, ele diz que isso não foi acordado, que pegou ele de surpresa. Mas, na verdade, os documentos dizem que ele já havia negociado ele ser exilado da Inglaterra. Então, na biografia dele dizem que não, né? Ele fala que essa parte do exílio não estava no acordo, porém documentos provam que estavam sim, que ele recebeu as cartas, inglesas, os reis, até hoje a rainha Elizabeth, eles trocam cartas para ter comprovações históricas do seu reinado, da sua monarquia. Senão não tem como os historiadores saberem o que de fato ocorreu. Então todo dia a rainha é obrigada a escrever no diário dela, os reis, ela ainda é obrigada a escrever carta, tanto que ela publica, vocês viram a última carta dela, falando sobre o Harry, ela publica sobre o Audrey, ela publica essas cartas, e essas cartas, até hoje, mesmo que digitais, elas já são guardadas para um arquivo histórico da monarquia inglesa. Bom, enfim, o rei, ele pede a abdicação, ele aceita a abdicação. Só ele antes conversa com Burt dizendo que não aguentava mais ser rei, o pai da rainha Elizabeth. E o pai da rainha pede que ele não fizesse isso, que não valia a pena ele deixar o país dele para ficar com a mulher. Isso em cartas. Por isso que tá tudo registradinho. E que não valia a pena ele deixar de ser rei da Grã-Bretanha para ficar com a mulher. Que esse amor ia passar, que ele ia encontrar uma inglesa de acordo com os padrões ingleses. Afinal, gente, quando ele assumiu o trono da Inglaterra, ele não assumiu só o fato de ser rei, ele também assumiu a igreja anglicana, que é uma coisa muito importante para a igreja naquela época. Nós estamos falando de 1930 e poucos, gente. A cabeça era outra, o preconceito era outro. Bom, o amor dele supera qualquer negociata.
e ele aceita os acordos. Ele fala que o valor mensal que não é publicado não foi interessante para ele, o valor, a mesada que ele receberia da Inglaterra, mas mesmo assim ele aceita. O Burt, o pai da rainha da Inglaterra, da rainha Elizabeth, perdão, fica muito abalado. Ele chora muito. Afinal, ele é gago, ele tem as pernas tortas. Os ingleses não gostam dele. Não gostam. Ele é um cara, nessa época, ele é um cara extremamente paciente. Ele vai se tornar um cara muito estressado depois que ele assume o reinado. Ele sempre foi doentinho desde pequeno, o pai da rainha. Ele não tinha condição de assumir o trono naquele momento. Para quem assistiu o discurso do rei, aquilo tudo tem muita veracidade. Ele realmente contrata aquele cara para poder fazer o discurso do rei. Ele não esperava ser rei. Ele era um príncipe. A rainha Elizabeth já havia nascido. Ela não era princesa. Ela era só Elizabeth. Bem, ele faz essa abdicação. O Burt fica mal. Que é o Albert, né? Fica muito mal. E a Wallis, ela não esperava, ela queria ser rainha da Inglaterra. Ela não queria que o rei pedisse a abdicação ao trono. Lembrando muito bem disso. Mas eles dizem se amar muito e parecem que se amaram. Ficaram até o fim juntos, até o Edward morrer, né? Já velhinho. Então, às 10 horas da manhã do dia 10 de dezembro de 1936, cercado pelos seus 3 irmãos sobreviventes, ele assinou as 6 cópias do instrumento de abdicação. Ele vira o Duque de Windsor e quando a Wallis consegue o divórcio por meio de documentos, ela também vira Duquesa de Windsor. Após a abdicação, ele recebe, né, esse valor mensal, que não se sabe até hoje. Ele, infelizmente, segundo ele não sabia, ele é exilado da Inglaterra. A família real literalmente evita ele até o final da vida dele. Ele primeiro mora na Bahamas, ele vira meio que um governador dali. Mas ninguém aguenta a Wallis, o governo não aguenta o custo dos dois em Bahamas. Ela reclama muito do tempo, das pessoas, dos empregados. E tudo que ela reclama, ele automaticamente fazia o gosto dela. Então ele quis sair logo da Bahamas. E a França deu um castelo para eles, que foi onde os dois viveram até morrer. O Edward morreu no 28 de maio de 1972, antes de completar 78 anos, e a Wallis viveu por mais 14 anos. Mas desses 14, quase 10 foram passados na cama, ficou isolada, ela ficou muito mal depois da morte dele. E ela viveu até os 90 anos. Lembrando que o príncipe Charles, teve com ele no ano praticamente que ele morreu, eu acho. Não tenho certeza disso, mas eles esteve juntos. E ele se identificava muito com o seu tio, né? O Edward VIII, porque ele era um cara que desistiu de ser rei por amor. E na época já havia histórias de Camila, e ele estava pensando mesmo em deixar de ser rei para seguir com a Camila na época, porque a Camila estava proibida os dois estavam proibidos de casar. Então eles se encontram, parece que ele acha que tem uma grande afinidade com esse tio dele, mas a rainha barra logo esse encontro, diz que não houve, hoje a gente sabe que houve, né? Mais tarde a rainha se encontra com ele enquanto ele ainda está vivo, mas poucos dias depois ele falece. Ele retorna para a Grã-Bretanha várias vezes para visitar a mãe, depois para o velório da mãe e para o velório do irmão, do pai da rainha Elizabeth, mas ele não é permitido comparecer na coroação da rainha Elizabeth, pois 2 reis, um rei vivo, pense, um rei vivo,
coroando uma rainha viva é muito complicado. Então eles não aceitaram. Ele queria vir, mas não aceitaram que ele viesse e que ele não estivesse nem na Inglaterra, não só na coroação, mas que ele não estivesse na Inglaterra. Lembrando que ele ainda era muito popular nessa época. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, compartilhem, curtam e se inscrevam no canal. Até mais!